Você sente que está afundado em dívidas e que, por mais que tente, nunca consegue sair do vermelho? Os boletos acumulam, os juros crescem e a cada mês parece que você está ainda mais distante da sua liberdade financeira. O pior é que, muitas vezes, seguir os conselhos tradicionais simplesmente não funciona. Cortar o cafezinho, pagar só o mínimo do cartão ou pegar um novo empréstimo para cobrir o anterior pode apenas piorar sua situação. Mas e se houvesse um caminho diferente? Estratégias pouco convencionais que poderiam acelerar sua saída das dívidas e transformar completamente sua relação com o dinheiro? Hoje, você vai conhecer 10 métodos inovadores que muitas pessoas usaram para se livrar das dívidas rapidamente. E o melhor, sem precisar depender de soluções tradicionais que nem sempre trazem resultados. Ao longo deste vídeo, você verá exemplos reais de pessoas que conseguiram reverter suas dívidas usando abordagens inesperadas. Algumas venderam itens esquecidos em casa e levantaram milhares de reais em poucos dias. Outras renegociaram suas dívidas de forma estratégica e conseguiram descontos surpreendentes. Há quem tenha transformado hobbies em renda extra e quem tenha simplesmente mudado pequenos hábitos diários que fizeram toda a diferença. Fique comigo até o final, porque a última estratégia pode ser a mais poderosa de todas. E lembre-se, quanto antes você começar a agir, mais rápido estará livre das dívidas. Agora, vamos entender por que muitas pessoas falham ao tentar sair do vermelho e como evitar esses erros. Por que a maioria falha ao tentar sair das dívidas? Muitas pessoas tentam sair das dívidas com boas intenções, mas sem um plano claro e eficiente. Elas seguem os mesmos conselhos que ouviram a vida toda: cortar pequenos gastos, fazer um orçamento detalhado, pagar o mínimo da fatura do cartão e, quando a situação aperta, buscar um novo empréstimo para cobrir os anteriores. Mas, na prática, essas abordagens podem não ser suficientes e, em alguns casos, até pioram a situação. O problema é que esses métodos tradicionais nem sempre funcionam porque não atacam a raiz do problema. Se você apenas reduz gastos sem aumentar sua renda, a dívida continua sendo um peso. Se negocia um novo prazo sem mudar seus hábitos financeiros, a tendência é que volte a se endividar no futuro. Veja o caso de Lucas, um jovem de 32 anos que acumulou 15 mil reais em dívidas no cartão de crédito. Durante meses ele tentou de tudo. Cortou lazer, tentou gastar menos no supermercado e fez diversos pagamentos mínimos, acreditando que estava no caminho certo. Mas os juros continuavam crescendo e a dívida parecia nunca diminuir. Foi só quando ele decidiu mudar completamente sua estratégia que conseguiu resultados reais. Em vez de apenas cortar gastos, ele focou em aumentar sua renda, renegociou os valores de forma mais agressiva e usou um método estratégico de pagamento. Em poucos meses, conseguiu quitar a dívida completamente. Esse exemplo mostra que seguir o caminho tradicional pode manter você preso no mesmo ciclo. Para sair das dívidas de forma rápida e eficaz, é preciso pensar diferente. Nos próximos minutos, você verá 10 estratégias pouco convencionais que fogem do óbvio e podem acelerar sua jornada rumo à liberdade financeira. Agora, vamos para a primeira delas. 1. Venda tudo que você não usa em 24 horas. Uma das maneiras mais rápidas e eficazes de levantar dinheiro para pagar dívidas é vender itens que você não usa mais. Muitas vezes as pessoas subestimam o valor do que têm em casa. Roupas, eletrônicos móveis, acessórios, equipamentos esportivos. Tudo isso pode ser convertido em dinheiro rapidamente se você souber onde e como vender. O segredo aqui não é apenas listar alguns itens aleatórios para venda, mas agir com velocidade e estratégia. Defina um prazo de 24 horas para vender o máximo possível. Isso evita procrastinação e faz com que o dinheiro entre rapidamente para ser usado no pagamento das dívidas. Existem diversas plataformas onde você pode vender itens de forma ágil, como marketplaces online, grupos de compra e venda em redes sociais e até lojas de segunda mão. Além disso, você pode oferecer descontos para compradores que fecharem negócio no mesmo dia, acelerando o processo. Veja o caso de Mariana, que acumulou mais de 8 mil reais em dívidas no cartão de crédito. Em vez de entrar em desespero, ela decidiu vender tudo o que não era essencial.
Em um final de semana, listou roupas, eletrônicos e móveis que não usava mais e conseguiu levantar quase 3.000 réis, o suficiente para pagar boa parte da dívida e aliviar os juros. Esse método é especialmente útil porque não exige habilidades ou investimentos. Você apenas transforma objetos parados em dinheiro imediato. Agora, se vender itens não é uma opção para você, existe outra estratégia que pode gerar economia rapidamente: o desafio sem gastos. 2. Tática do desafio sem gastos. Se você sente que o dinheiro simplesmente desaparece antes do fim do mês, pode ser que pequenos gastos estejam drenando suas finanças sem que você perceba. Muitas pessoas tentam economizar cortando apenas os grandes gastos, mas a verdade é que o acúmulo de pequenas despesas pode ser tão prejudicial quanto uma única dívida alta. O desafio sem gastos é uma estratégia simples, mas extremamente eficaz para acelerar o pagamento das suas dívidas. Ele consiste em definir um período, geralmente 30 dias, no qual você elimina completamente qualquer despesa que não seja essencial. Isso significa cortar supérfluos como delivery de comida, assinaturas de streaming, compras por impulso e até mesmo passeios pagos. Essa técnica funciona porque faz você perceber o quanto realmente gasta em coisas que não são indispensáveis. Além disso, todo o dinheiro economizado durante esse período deve ser imediatamente redirecionado para o pagamento das dívidas. Foi o que aconteceu com Eduardo, que percebeu que gastava cerca de 1.200 reais por mês, com jantares fora, cafés caros e compras online. Quando decidiu aderir ao desafio sem gastos, conseguiu economizar quase 4.000 reais em 3 meses. Dinheiro que usou para quitar uma dívida que parecia impagável. O mais interessante dessa estratégia é que, além de ajudar a pagar dívidas mais rápido, ela também muda sua relação com o dinheiro. Depois de um mês sem gastos desnecessários, muitas pessoas passam a ser mais conscientes sobre suas finanças e evitam cair no mesmo ciclo de endividamento no futuro. Mas se você precisa gerar dinheiro extra rapidamente, além de cortar gastos, a próxima estratégia pode ser a solução ideal: como ganhar renda extra em tempo recorde. 3. Renda extra em tempo recorde. Cortar gastos é um passo importante, mas pode não ser suficiente se a sua renda atual não for suficiente para cobrir as dívidas. Por isso, uma das maneiras mais eficazes de acelerar o pagamento é encontrar formas de ganhar dinheiro extra rapidamente. O problema é que muitas pessoas acreditam que gerar renda adicional exige meses de planejamento ou investimentos iniciais altos, o que não é verdade. Existem diversas maneiras de conseguir dinheiro extra em poucos dias ou semanas, sem precisar de grandes habilidades ou recursos. Algumas opções incluem freelancer online. Plataformas como Workana, Upwork e Fiverr permitem que você ofereça serviços em áreas como redação, design, tradução e programação, aulas particulares ou mentorias. Se você tem conhecimento em um tema específico, pode dar aulas online. Revenda de produtos. Comprar itens em atacado e vender por um valor maior pode gerar dinheiro rápido. Serviços rápidos. Passear com cães, ajudar em mudanças, fazer entregas locais e outras tarefas pagas por hora podem ser soluções eficazes. Foi exatamente isso que aconteceu com Ricardo, que precisava quitar uma dívida urgente de 5.000 reais. Ele começou a oferecer serviços de edição de vídeo em plataformas de freelancer e, em menos de 2 meses, conseguiu levantar o valor necessário. O ponto principal aqui é não perder tempo esperando uma oportunidade ideal. Quanto mais cedo você começar, mais rápido verá resultados. Mas mesmo aumentando sua renda, pode ser que sua dívida ainda pareça impossível de ser paga. É aí que entra a próxima estratégia: como negociar suas dívidas de forma estratégica para pagar menos e sair do vermelho mais rápido. 4. Negocie suas dívidas como um profissional. Muitas pessoas acreditam que dívidas são algo fixo, que precisam ser pagas exatamente como foram contratadas. Mas a verdade é que quase todas as dívidas podem ser renegociadas, e saber como fazer isso pode reduzir drasticamente o valor que você precisa pagar. A negociação eficaz começa com um passo fundamental:
Entender sua dívida em detalhes. Isso significa saber o valor total, os juros aplicados, o tempo restante e as opções oferecidas pelo credor. Munido dessas informações, você pode usar algumas táticas para conseguir melhores condições. Ofereça um pagamento à vista. Se tiver algum valor guardado ou levantar dinheiro com as estratégias anteriores, ofereça um pagamento único em troca de um desconto significativo. Muitos credores preferem receber um valor menor imediatamente do que esperar anos por parcelas incertas. Use a concorrência a seu favor. Se sua dívida for com um banco, pesquise se outras instituições oferecem juros mais baixos para transferir a dívida. Muitas vezes, o próprio banco aceitará reduzir os juros para manter você como cliente. Demonstre conhecimento e firmeza. Muitos credores esperam que o devedor aceite qualquer condição sem questionar. Mostre que você conhece seus direitos e está disposto a negociar da melhor forma possível. Um exemplo real é o de Fernanda, que devia 12 mil no cartão de crédito. Ao invés de aceitar os altos juros, ela entrou em contato com o banco, fez uma proposta de pagamento à vista com um valor reduzido e conseguiu liquidar a dívida pagando R$ 6.500, quase a metade do valor original. A negociação pode ser uma ferramenta poderosa para diminuir sua dívida rapidamente, mas se você quiser acelerar ainda mais esse processo, pode usar uma estratégia financeira comprovada, o efeito avalanche. 5. Método avalanche, eliminando juros altos primeiro. Nem todas as dívidas são iguais. Algumas pesam muito mais no seu bolso por causa dos juros elevados. Se você já tentou pagar várias dívidas ao mesmo tempo e sentiu que estava andando em círculos, pode ser porque estava distribuindo seu dinheiro da maneira errada. O método avalanche foca em eliminar primeiro as dívidas com os juros mais altos, pois são elas que fazem sua dívida crescer mais rápido. Funciona assim. Liste todas as suas dívidas, anotando o valor total e a taxa de juros de cada uma. Continue pagando o mínimo em todas, mas direcione qualquer valor extra para a dívida com os juros mais altos. Assim que quitar a primeira dívida, redirecione todo o valor que pagava nela para a próxima dívida com os juros mais altos. Repita esse processo até zerar todas as dívidas. Esse método é eficaz porque reduz a quantidade de dinheiro desperdiçada com juros, permitindo que você saia do vermelho mais rapidamente. Veja o exemplo de André, que tinha 3 dívidas. Cartão de crédito, R$ 8.000 com juros de 13% ao mês. Empréstimo pessoal, R$ 5.000 com juros de 5% ao mês. Parcelamento da loja, R$ 2.000 com juros de 3% ao mês. Ele costumava pagar um pouco em cada uma, mas os juros do cartão faziam sua dívida crescer constantemente. Ao mudar para o método avalanche, ele direcionou todo o dinheiro extra para o cartão de crédito, quitando-o rapidamente. Depois seguiu para o empréstimo e, por último, para o parcelamento da loja. Como resultado, ele economizou milhares de reais em juros e quitou suas dívidas muito mais rápido do que se tivesse seguido o caminho tradicional. Mas e se você sente que não consegue manter o foco e se motiva mais com pequenas vitórias? Nesse caso, existe outra abordagem que pode ser perfeita para você: o método bola de neve. 6. Método bola de neve. Use o poder da motivação. Se o método avalanche prioriza eliminar juros altos primeiro, o método bola de neve foca no fator psicológico. Ele é ideal para quem precisa de motivação rápida para continuar pagando as dívidas sem desistir no meio do caminho. O funcionamento é simples. Liste todas as suas dívidas, independentemente dos juros. Comece quitando a menor dívida primeiro, enquanto continua pagando o mínimo nas outras. Assim que quitar a menor, pegue o valor que pagava nela e direcione para a próxima menor dívida. Repita o processo até eliminar todas as dívidas. O maior benefício dessa estratégia é que ela proporciona vitórias rápidas. Quando você vê uma dívida sendo completamente eliminada, sente que está no controle, o que te dá mais motivação para continuar. Foi exatamente assim que Paula, uma professora de 29 anos, conseguiu sair de R$ 18.000 em dívidas. Ela começou pagando uma conta atrasada de apenas R$ 600. Quando viu que conseguiu quitar algo, sentiu-se determinada a continuar. Em poucos meses, já tinha eliminado 3 dívidas menores e estava focada na maior.
Essa sensação de progresso acelerou sua jornada e a ajudou a sair das dívidas muito antes do que imaginava. O método bola de neve é poderoso para quem se desmotiva facilmente, mas se você quer um truque extra para pagar dívidas ainda mais rápido, a próxima estratégia pode mudar o jogo. Transforme seu cartão de crédito em seu aliado, não inimigo. 7. Transforme seu cartão de crédito em seu aliado. O cartão de crédito é muitas vezes visto como o vilão quando se trata de dívidas. Sua facilidade de uso e as altas taxas de juros podem rapidamente colocar qualquer pessoa em uma situação financeira difícil. No entanto, com a abordagem certa, o cartão de crédito pode se tornar um aliado poderoso na luta contra as dívidas, desde que você o utilize de forma estratégica. Aqui estão algumas formas de transformar seu cartão de crédito em um aliado no processo de eliminação de dívidas. Use o cartão apenas para acumular pontos ou cashback. Se você paga suas dívidas de forma disciplinada e nunca deixa de pagar a fatura total, pode usar seu cartão de crédito para acumular pontos ou cashback. Esses benefícios podem ser convertidos em descontos, passagens aéreas ou até mesmo em dinheiro. Ao usar o cartão com inteligência, você consegue benefícios que podem ser aplicados para ajudar na redução de suas dívidas. Aproveite as promoções de parcelamento com juros baixos ou zero. Muitos bancos oferecem facilidades de parcelamento com juros baixos, especialmente em compras de grandes valores, ou mesmo no pagamento de dívidas. Se você precisar de um tempo maior para pagar uma dívida, pode usar seu cartão para parcelar com taxas mais baixas e reorganizar seu orçamento de forma mais flexível. Evite os pagamentos mínimos e pague sempre o total ou mais. Se você paga o valor total da fatura a cada mês, o cartão de crédito pode ser uma excelente ferramenta de gestão de fluxo de caixa, sem o risco dos juros altíssimos. Além disso, ao pagar o total da fatura, você mantém sua credibilidade financeira e evita que a dívida aumente. Foi o que aconteceu com Carla, que estava com dificuldades para pagar uma dívida de 7.000 reais, mas utilizou uma promoção do banco que oferecia parcelamento sem juros de suas faturas antigas. Com isso, conseguiu organizar sua dívida em parcelas fixas e pagou o saldo restante de forma tranquila, sem acumular juros. Ao usar o cartão com essa mentalidade, ele pode deixar de ser uma fonte de estresse e passar a ser uma ferramenta de controle financeiro. Contudo, se você está tentando quitar suas dívidas o mais rápido possível, é sempre bom ter uma estratégia que envolva tanto o uso inteligente do cartão quanto o aumento da sua renda. E se você deseja uma forma mais ousada de lidar com isso, a próxima dica pode ser exatamente o que você precisa: a estratégia do empréstimo pessoal para quitar dívidas de forma inteligente. 8. O empréstimo pessoal como ferramenta estratégica. Embora muitos evitem pensar em empréstimos devido ao medo de se endividar ainda mais, em alguns casos, um empréstimo pessoal pode ser uma solução estratégica para consolidar suas dívidas e reduzir o impacto dos juros elevados. A chave aqui é usá-lo de forma inteligente e, ao mesmo tempo, se comprometer a mudar sua abordagem financeira para não cair na tentação de acumular mais dívidas. A ideia por trás dessa estratégia é que você pode consolidar várias dívidas em uma única com um empréstimo que ofereça uma taxa de juros mais baixa do que as que você está pagando atualmente. Isso pode ser particularmente útil se você estiver com múltiplos saldos de cartões de crédito, empréstimos pessoais ou financiamentos com juros altíssimos. Ao fazer isso, você diminui o número de pagamentos mensais e muitas vezes consegue uma taxa de juros mais favorável. Aqui está um exemplo prático. João estava com 20.000 reais em dívidas de cartão de crédito e empréstimos pessoais, com juros que variavam entre 10% e 15% ao mês. Ele contratou um empréstimo pessoal de 20.000 reais com uma taxa de juros de 5% ao ano, que lhe ofereceu um parcelamento com uma mensalidade fixa mais baixa do que o total que ele estava pagando antes. Com isso, João conseguiu pagar todas as suas dívidas de uma vez e ficou com um único pagamento mensal mais fácil de controlar. Contudo, a grande armadilha de usar empréstimos para quitar dívidas é que você deve ter disciplina para não cair novamente na tentação
de acumular novas dívidas enquanto ainda está pagando o empréstimo. Além disso, sempre que recorrer a essa estratégia, é fundamental ter certeza de que a nova dívida terá condições mais vantajosas e que você possui um plano sólido para quitar o empréstimo dentro do prazo estipulado. Se você quer evitar cair no mesmo ciclo de dívidas e finalmente conquistar a liberdade financeira, a próxima estratégia é uma mudança de mentalidade fundamental. Mude seus hábitos financeiros e sua mentalidade sobre dinheiro. 9. Mude seus hábitos financeiros e sua mentalidade sobre dinheiro. De nada adianta seguir todas essas estratégias se, no fundo, você continuar com a mesma mentalidade que o levou a se endividar em primeiro lugar. Para sair das dívidas de forma definitiva, é essencial transformar seus hábitos financeiros e, o mais importante, sua mentalidade sobre dinheiro. Muitas vezes, as dívidas não são apenas um reflexo de uma falta de recursos, mas de uma forma de pensar que precisa ser reprogramada. Mudando sua mentalidade, você passa a ver o dinheiro não como algo que vem e vai, mas como uma ferramenta poderosa que deve ser administrada com disciplina, inteligência e intenção. Algumas maneiras de promover essa transformação incluem: assuma o controle das suas finanças. Em vez de esperar que as coisas melhorem, seja proativo em controlar sua situação. Isso significa estabelecer metas financeiras claras, acompanhar seus gastos regularmente e procurar formas de aumentar sua renda. Eduque-se financeiramente. A educação financeira não precisa ser complicada. Comece a aprender sobre gestão de finanças pessoais, investimentos, controle de dívidas e economia. Existem milhares de recursos gratuitos que podem ajudar você a entender como tomar melhores decisões financeiras. Adote uma mentalidade de abundância. Muitos de nós crescemos com a ideia de que dinheiro é escasso e difícil de conseguir. Essa mentalidade limita nossas ações e nos impede de buscar novas oportunidades. Em vez de pensar que não posso pagar isso, comece a pensar em como pode gerar novas fontes de renda ou otimizar seus recursos para alcançar seus objetivos financeiros. Evite o consumismo impulsivo. A mudança mais importante é controlar os desejos momentâneos. Pare de comprar por impulso, seja para aliviar o estresse ou por influência das redes sociais. Faça compras conscientes e pense antes de gastar, sempre com um foco naquilo que realmente vai contribuir para o seu futuro financeiro. O exemplo de Lucas é uma ilustração disso. Ele, antes de ser um prisioneiro das dívidas, começou a buscar educação financeira, controlou seus gastos e, em vez de continuar comprando por impulso, passou a investir parte de sua renda. Esse tipo de mudança não acontece da noite para o dia, mas, com o tempo, ele se tornou financeiramente livre, não apenas porque pagou suas dívidas, mas porque transformou sua relação com o dinheiro. A mudança de mentalidade é um processo contínuo, mas extremamente poderoso, que pode acelerar sua saída das dívidas e, mais importante, garantir que você nunca mais caia nesse ciclo. Agora, para aqueles que estão procurando um método mais radical e imediato, existe uma técnica que pode ser um divisor de águas. A técnica de corte de custos extremo. 10. A técnica do corte de custos extremo. Por mais que você tenha começado a aplicar as estratégias de pagamento de dívidas, há momentos em que uma ação radical e imediata pode ser o que você precisa para dar o último empurrão rumo à liberdade financeira. A técnica do corte de custos extremo envolve cortar de forma drástica todos os gastos desnecessários por um período, com o único objetivo de acelerar o pagamento das dívidas. Essa técnica pode ser desafiadora, mas é extremamente eficaz quando usada corretamente. Ela consiste em reduzir ou eliminar quase todos os gastos não essenciais por um tempo para que você possa alocar a maior parte da sua renda no pagamento das dívidas. Algumas ações podem incluir: cortar todas as assinaturas e serviços não essenciais. Cancele tudo que não seja absolutamente necessário. Isso pode incluir streaming de música e vídeo, clubes de assinatura, serviços de celular caros, etc. Evitar qualquer tipo de gasto por impulso. Não importa se você está fazendo compras de supermercado ou indo ao shopping. O objetivo é limitar ao máximo qualquer tipo de gasto não essencial.
reduzir drasticamente os custos de alimentação. Planeje suas refeições com antecedência, compre alimentos mais baratos e evite comer fora de casa. Mesmo pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença no seu orçamento. Suspender atividades de lazer e entretenimento. Caros, durante esse período de corte de custos, evite qualquer forma de lazer ou diversão que envolva gasto de dinheiro. Busque opções mais acessíveis ou gratuitas, como passeios ao ar livre, leituras ou encontros com amigos em casa. A estratégia de corte extremo funciona porque, ao focar totalmente em reduzir os custos, você libera uma quantidade significativa de dinheiro que pode ser utilizada para quitar suas dívidas de maneira mais rápida. Rogério, por exemplo, tinha uma dívida de 15 mil e, após aplicar o corte de custos extremo, conseguiu economizar cerca de 4 mil reais em apenas 2 meses. Ao juntar esse valor com a renda extra que ele gerou no período e aplicar as estratégias de pagamento inteligente que já discutimos, ele quitou sua dívida de forma mais ágil e sem perder o foco. É importante entender que a técnica do corte de custos extremo deve ser aplicada por um tempo determinado, não mais que 3 meses. Após esse período, você deve voltar a uma gestão financeira equilibrada, com o objetivo de manter sua saúde financeira em longo prazo. O que importa nesse momento é focar em quitar as dívidas o mais rápido possível e começar a construir uma base financeira sólida para o futuro. Agora que chegamos ao final de nossa jornada, podemos concluir que, para sair das dívidas de maneira eficaz, não existe uma solução única ou simples. É necessário combinar várias estratégias, ajustar sua mentalidade financeira e, muitas vezes, adotar um plano radical e disciplinado para alcançar a liberdade financeira. Ao aplicar essas táticas, você vai perceber que, mais do que apenas pagar as dívidas, você será capaz de construir um futuro financeiro muito mais seguro e próspero.